Uma das cenas mais comuns nas salas de aula, quando falamos agora em salas de aula, os nossos jovens arrepiam-se porque já estão de férias há tanto tempo, já não se lembram como é que é a sala de aula, mas sabem que têm que voltar em breve. Mas uma das cenas mais comuns na sala de aula é quando o professor está prestes a terminar a aula e ele pergunta: alguma dúvida? E normalmente faz-se silêncio. O silêncio não é indicador da falta de dúvidas. Normalmente é a falta de vontade de continuar a aula. É a ansiedade para que a aula acabe depressa e venha o intervalo. Os alunos suprimem as suas dificuldades e o professor faz de conta que acredita. E a aula acaba e todos parecem satisfeitos, professor e alunos. E a pergunta continua no ar. Alguma dúvida? Dizer que não temos dúvidas é mentir. A dúvida nos acompanha todos os dias, de muitas formas. Há desde a dúvida banal, insignificante, de querer saber que horas são, querer saber se vai chover ou não, querer saber que horas passa o próximo autocarro. Há aquela dúvida interesseira, que é que dirigimos normalmente a quem está na cozinha: o que é que há para o almoço? Há a dúvida vaidosa: o que é que eu vou vestir? E depois há as dúvidas sérias. Aquelas dúvidas existenciais e globais. Quem somos? O que é que estamos a fazer neste mundo? As dúvidas não faltam. Na vida cristã, irmãos, não é diferente. A dúvida também está bem presente. O cristão que diz que não duvida, provavelmente não está a fazer uma boa afirmação da sua fé, mas da sua falta de compromisso, da sua falta de avaliação e de raciocínio. Porque pensar, em grande parte, leva ao duvidar. Viver é passar por situações que trazem dúvidas. E o crente mais sincero, o crente mais fiel, as tem. E nós encontramos inúmeros episódios na Bíblia a respeito de servos do Senhor, muito fiéis, mas que tiveram as suas dúvidas. A dúvida honesta do cristão não é o contrário da fé, mas pode e deve ser, inclusive, uma das maneiras da fé poder crescer. Mas a Bíblia nos fala muito sobre dúvidas, mas vários tipos diferentes. Eu queria ver com os irmãos alguns exemplos. Convido para começarmos olhando talvez o pior tipo de dúvida. Mateus capítulo 12, verso 38. Convido os irmãos para manterem as Bíblias abertas. Nós vamos ver, não muitos, mas alguns versículos diferentes. Mateus 12, 38. O texto diz o seguinte, em Mateus 12, 38, diz que alguns dos escribas e fariseus se aproximaram de Jesus, tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Esta é a pior forma de dúvida, irmãos. É a dúvida obstinada e que existe cada vez mais e que nós encontramos em muitos lugares diferentes. Os fariseus, os líderes religiosos do tempo de Jesus, pediam um sinal a Jesus como uma desculpa. Eles não pediam um sinal para poder crer que Jesus era o Messias, ou mesmo para crer que ele fosse um profeta especial, como o texto pode dar a entender se nós o lemos rapidamente. Mas eles pedem ao Senhor um sinal porque a sua dúvida era obstinada, era renitente. Eles estavam convencidos da sua superioridade. Desprezavam Jesus porque ele tinha sido criado na Galileia, falava com um sotaque galileu, não tinha tido formação nas escolas dos fariseus e por isso não queriam aceitar a sabedoria de Jesus.
Eles chegam a perguntar a certa altura: mas ouve lá, tu não tens nenhum curso, não tens nenhuma licenciatura, nenhum mestrado, nenhum doutorado. Estás para aí a falar de quê? Quem é que te deu autoridade para tu falares desta maneira? E durante meses e anos, eles seguem a Jesus. Ou talvez fosse melhor dizer, eles perseguem a Jesus. Eles estudam a sua vida, as suas palavras. Eles buscam pormenores por trás do dia a dia. Eles investigam as pessoas que convivem com Jesus. Eles estão à procura de algum erro, de alguma falha. Mas eles ouvem os seus ensinos e eles veem os seus milagres. Eles presenciam coisas extraordinárias e não sabem como responder. Eles juntam as mentes mais brilhantes entre os fariseus e os líderes religiosos e gastam tempo, horas, dias a planear perguntas, armadilhas, estratégias, situações a colocar a Jesus de tal maneira que ele não tenha resposta. E quando eles estão plenamente seguros de que desta ele não escapa, eles fazem questão de ter um bom auditório e apresentar as questões ao Senhor. Dão-se até ao trabalho de, em certa altura, encontrar uma mulher e trazê-la de uma situação de flagrante adultério. Não estavam minimamente preocupados com o cumprimento da lei. Eles só queriam desmascarar Jesus. Mas tudo é em vão. A vida de Jesus era perfeita, era limpa, era pura. A sua memória e a sua experiência inatacável. O seu procedimento o mais correto. A sua sabedoria inigualável. Os seus milagres eram feitos de forma aberta, pública, visível e não eram passíveis de questionamento. Não havia nenhum truque no que Jesus fazia. Conclusão? Dúvida. Obstinada. Eles não criam, não era por falta de evidência. Eles não criam porque não queriam crer. E o episódio mais marcante deste processo é o que acontece com a ressurreição de Lázaro. Muitos líderes religiosos estavam lá, porque Lázaro era um homem rico, conhecido em Betânia. Muita gente tinha vindo, Jerusalém era próxima, e os dias de luto estendiam-se. E Jesus chega no 4º dia, 4 dias já na sepultura. Não seria esta a prova final? Não seria este o momento para mudar a mente? Quando se apresenta diante deles o milagre dos milagres. Porque diante de uma cura, diante de uma outro tipo de manifestação, eles poderiam ainda dizer: isto foi influenciado psicologicamente. Mas dizem que enquanto há vida, há esperança. O que quer dizer que depois da morte não há mais. Ele estava morto. Há 4 dias na sepultura. Quem poderá fazer alguma coisa nesta circunstância? Será que este não seria o milagre final, quando o Senhor da vida, de uma forma plena e direta, ressuscita este cadáver de 4 dias? Mas, irmãos, o texto sagrado nos diz que diante deste milagre dos milagres, os líderes religiosos judeus ainda fecharam mais os seus corações e tomaram a firme decisão de matar a Jesus. Se não podiam desmascará-lo, se não podiam derrubá-lo, se não tinham como desacreditá-lo, então iriam eliminá-lo. A dúvida que tinham não era solucionável. Era uma dúvida obstinada, permanente, sem resposta. O Senhor Jesus, a certa altura, chama esta dúvida de blasfémia contra o Espírito Santo. O pecado que não tinha perdão. Nós temos, irmãos, esta posição ganhando cada vez mais adeptos em nosso tempo. As respostas bíblicas, as respostas cristãs às questões da vida nunca foram tão fortes e tão acessíveis. A quantidade de mentes brilhantes entre os crentes em Cristo, que adotaram a fé e que a defendem nas mais variadas áreas de conhecimento, é inigualável em termos históricos. Nunca tivemos tantos cristãos de formação tão superior, colocados em posições tão importantes do mundo, a responderem a questões da filosofia à física,
passando pela medicina, pela genética. Nós temos cristãos a defender o cristianismo e a fé de forma credível, séria e sistemática. Mas há alguns, e já são muitos, filosoficamente firmes, seguros na sua ignorância, com perguntas gastas e cansadas, simplesmente não estão interessados em receber resposta. Eles não querem crer. Não é por falta de resposta nossa, é porque a sua dúvida é obstinada e sistemática. Diante desta dúvida, irmãos, não há muito que possamos fazer. Nem o Senhor Jesus respondeu às questões que os fariseus levantaram nesta altura. A dúvida que estas pessoas apresentam não é racional, apesar de dizerem que é. Ela é, sobretudo, uma dúvida emocional e volitiva, tem a ver com a vontade. Eles decidiram que não vão acreditar. E diante desta situação não há como ultrapassarmos. O máximo que podemos fazer é orar, dar o nosso testemunho, esperar acreditando que em algum momento da vida aquilo que estas pessoas viram e ouviram possa fazer a diferença. Mas há um outro tipo de dúvida que a Bíblia nos fala. E eu convido o irmão a avançar um bocadinho aí para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E vai encontrar esta dúvida no capítulo 1, verso 18. Este tipo de dúvida aparece logo no início do livro de Lucas, como também aparece em outros momentos e outras histórias da Bíblia. É um tipo de dúvida diferente. Não é a dúvida obstinada. É um tipo de dúvida que poderíamos dizer aceitável. É aquilo que estamos a chamar a dúvida pela impossibilidade. E diz assim, Lucas 1, 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Dúvida pela impossibilidade. Fazendo eco do episódio em que o anjo anuncia a Abraão que a sua esposa Sara vai ser mãe aos 90 anos. O anjo vem ter com Zacarias. Não sabemos exatamente a sua idade, mas ele já era idoso. A sua esposa também idosa. Há muito que tinha sido deixado de ser possível para Isabel ter filhos, humanamente falando. E o anjo diz a Zacarias: a tua esposa vai engravidar e vai ter um filho. E Zacarias diz: mas como é que é possível? Não é possível, isto é impossível. Humanamente falando, não dá. Os irmãos reparam que é uma dúvida, mas é um pouco diferente, certo? Não é a dúvida sistemática, não é uma dúvida resistente, é uma dúvida porque está-se a dizer sobre alguma coisa que nunca se viu. É impossível, não dá para acontecer. De alguma forma, é algo semelhante àquilo que vai acontecer logo a seguir, no capítulo seguinte, com Maria. Quando o anjo vem ter com ela, diz: tu vais conceber e vais gerar um filho. E ela diz: desculpa, é só um pequeno problema. Eu não sou casada, sou virgem, nunca estive com homem nenhum, e que eu saiba, é preciso haver um homem e uma mulher para alguém engravidar. É interessante, irmãos, este tipo de dúvida. Não é uma dúvida maldosa, não é uma dúvida renitente, é uma dúvida lógica. Como pode acontecer alguma coisa que contraria as regras? Como é que vai acontecer uma coisa que nunca foi vista antes? Há aquilo que podemos esperar e aquilo que não podemos esperar. Há aquilo que é comum, há aquilo que é frequente, e depois há aquilo que é raro e há aquilo que nunca aconteceu. Se nunca aconteceu, como é que eu posso acreditar que é possível que aconteça? A dúvida da impossibilidade, em algumas circunstâncias, é repreendida pela palavra. E aqui é o caso com Zacarias. O Senhor não repreende a Maria quando ela coloca a sua dúvida, porque no seu coração havia pureza na sua dúvida. Mas em relação a Zacarias, o anjo esperava que ele tivesse um pouco mais. Era um sacerdote, um homem que servia ao Senhor, e o anjo esperava que Zacarias tivesse um bocadinho mais de base. E por isso ele repreende e Zacarias fica mudo, até a criança nascer. Há outros episódios em que, diante da dúvida pela impossibilidade, o Senhor Jesus repreende, por exemplo, Jesus anda sobre as águas. E os discípulos não acreditaram. Era a dúvida.
Como é que é possível? Ninguém anda por cima da água. Isso é uma questão básica da lógica. Nós já tentamos e não vale a pena. Eu acredito que muitos irmãos que estão a voltar das férias também tentaram durante estes dias, não é? A água, pelo que me dizem, está muito fria, mas acho que ainda não é suficiente para andarmos por cima dela. Não dá para andar por cima da água. Mas Jesus repreendeu os discípulos, homens de pouca fé. Também quando Jesus pediu que trouxessem alguma coisa para alimentar a multidão, eles disseram ao Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, não vamos brincar com coisas sérias. Nós temos uma multidão enorme aqui na frente, isto simplesmente não dá. A dúvida pela impossibilidade, onde é que já se viu alguém alimentar uma multidão de 10.000 pessoas com 5 pãezinhos? Não dá. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos também duvidaram, porque isso nunca tinha acontecido. Mas, no entretanto, irmãos, a Bíblia nos diz que o nosso Deus não está limitado por nada, absolutamente. O tempo para Ele não existe e a matéria é totalmente manipulável. Foi Ele que fez. Ele fez do nada. Mudar aquilo que existe fisicamente, para o Senhor não é nenhum problema. Não era qualquer dificuldade para Jesus curar as doenças, fossem quais fossem, andar sobre as águas, expulsar os demónios, acalmar uma tempestade, transformar água em vinho ou multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para 10.000 pessoas. Nunca se tinha visto antes. Mas isso não era barreira para o Senhor. Vamos lembrar uma coisa, irmãos, diante da dúvida da impossibilidade. Todos os dias acontecem coisas pela primeira vez. Todos os dias acontecem situações em que as pessoas podem dizer, mas nunca se tinha visto algo assim. Pois é, mas agora viu-se. Mas nunca tinha acontecido. Pois, mas agora aconteceu. A questão é que o nosso Deus não tem nenhum impossível. A única coisa que nós não podemos ter certeza é da sua santa e sábia vontade. Mas dentro daquilo que Ele deseja e entre aquilo que Ele sabe que é o melhor, quando e como poderá sempre acontecer. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um outro tipo de dúvida. Está também no Evangelho de Lucas, um bocadinho mais à frente, no capítulo 7. E talvez esta seja a dúvida mais comum para os crentes. É a dúvida que surge da adversidade. A dúvida que surge da mágoa, do sofrimento. Diz aí em Lucas 7, verso 18, que os discípulos de João anunciavam aquilo que Jesus fazia a ele. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Dúvida. Dúvida. Mas em que circunstância? Irmãos, a Bíblia nos diz que João era um homem que serviu a Deus de forma fiel. Ele foi um profeta e Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas. Foi o próprio Jesus que disse isto. Ele tinha vivido uma vida pura e correta diante de Deus, sem nunca ter medo de ninguém e de forma arrojada e corajosa. Ele falava a respeito da necessidade de arrependimento, fosse a quem fosse. João não era o tipo de homem que tinha medo das circunstâncias ou que tinha medo de pessoas chamadas importantes. E ele desafiou o homem mais perverso da terra naquele tempo onde ele vivia, Herodes. A família de Herodes era famosa, irmãos, pela ganância de poder, por uma vida desregrada. Herodes, o pai, que tinha sido chamado Herodes o Grande, governara toda a região da Palestina sob autorização romana e viver obcecado pela paranoia do poder ao ponto de mandar matar mulher e filhos para não ser dominado. O seu filho, que é o episódio que nós encontramos com João Batista, Herodes Antipas, só governava uma pequena parte, a Galileia, o reino partido em 4, por isso é que ele é chamado Herodes o Tetrarca. E este homem, o que é que ele tinha feito? Ele tinha ido à casa do seu irmão, trocando eles banquetes e festas abundantes. E na casa de Filipe, ele olhou para a mulher de Filipe, Herodias, e a desejou. Mas era a mulher do seu irmão. Mas ele seduz esta mulher, a rouba do seu irmão e a toma para si.
pequeno pormenor, talvez não seja tão pequeno para os irmãos, mas para Herodes era um pequeno pormenor. Ela era simultaneamente sua sobrinha. Mas isso não foi nenhum problema para ele. É este homem que vive este tipo de vida que cruzou o caminho de João, e João não teve nenhuma dificuldade de levantar o dedo e dizer na cara dele: tu estás em pecado diante de Deus. A mulher que tu tomaste não tens direito de a ter. E o que é que aconteceu, irmãos? Herodes pegou João e o colocou na fortaleza de Macaéros, uma das muitas que ele tinha, uma das suas casas de verão fortificada, que ficava a alguns quilómetros do Mar Morto. E ali nas colinas da Pareia, João Batista está a apodrecer num calabouço. Provavelmente já estava ali há cerca de 1 ano. E depois de 1 ano ali, as perguntas começam a crescer, irmãos. No meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da agonia, João começa a duvidar. Seria engano. Mas não tinha havido a profecia. Ele mesmo não era fruto de um nascimento milagroso. Assim como Jesus, seu primo. Ele não tinha visto o Espírito Santo descer. Ele não tinha dado testemunho de que Jesus era o Messias. Mas agora, no meio da angústia, ele começa a se perguntar: mas será que eu me enganei? Será que um justo pode passar por todo este tipo de sofrimento? Será que Deus permitiria que um profeta seu sofresse desta maneira? Será que, afinal de contas, Jesus não é aquilo que nós estávamos à espera? E ele manda perguntar: és tu o Messias? Ou será que nós temos que esperar outro? A dúvida que surge do sofrimento, irmãos. Há muitos episódios na Bíblia que nos falam disto. João parece que faz aqui eco do seu personagem espelho do Antigo Testamento, Elias. Lembram-se de Elias? Elias, depois da grande vitória no Monte Carmelo, a rainha continua a lutar contra ele, e Elias, que estava a pensar que depois daquela vitória tudo ia mudar na terra, descobre que afinal nada mudou, e ele continua a ter que fugir da rainha Jezabel, e ele senta debaixo de uma árvore e diz: ó Senhor, afinal não percebo mais nada disto, olha, estou cansado, eu prefiro morrer. Nós encontramos episódios após episódios. Dúvidas do crente no meio da mágoa. Quando Tomé foi confrontado pelos seus colegas discípulos que lhe disseram: Jesus ressuscitou, o que é que Tomé respondeu? Eu não creio. Desculpa lá, não acredito. Tomé, nós estávamos aqui todos juntos, nós vimos. Vocês viram? Eu também vi muita coisa. 3 anos eu andei com ele. Vi milagres por todos os lados. Vi coisas que nunca ninguém viu. Mas ao fim de 3 anos, ele foi morto. Todo aquele poder. E os romanos o prenderam. E o crucificaram. Não. Se eu não vir com os meus olhos e não puser a mão na mão dele e no buraco do lado, eu não vou acreditar. E nós criticamos Tomé, irmãos. Mas passamos pela mesma dúvida que ele. É a dúvida da mágoa. É a dúvida do sofrimento. Se eu não tocar, eu não vou acreditar. Muitas vezes essa dúvida é causada em grande parte pela expectativa errada. Tanto Tomé quanto os discípulos a caminho de Emaús esperavam uma coisa que Deus não tinha prometido. Mas nós esperávamos, dizem os discípulos a caminho de Emaús, esperávamos que ele fosse isto, que ele fosse aquilo, que ele fosse aquilo outro. É provável que o próprio João Batista, nesta hora, quando apresenta a sua dúvida, esteja a viver de uma expectativa errada. Ele esperava que Jesus fosse o Messias. Ele tinha confiança. Mas que Messias? O Messias à maneira dele? Do jeito dele? O Messias vitorioso que entrasse pelas prisões e que arrebentasse os grilhões e que soltasse João? Era essa a expectativa que ele tinha. E quando isto não acontece, ao fim de 2, 3, 6 meses, 1 ano, ele começa a duvidar. Será? É tão interessante, irmãos, quando olhamos a Escritura, porque nós vemos que Jesus encontrou muita fé fora de Israel, não é? Jesus disse a respeito do centurião romano: olha, não encontrei fé igual a esta em lugar nenhum. Este homem crê mais do que todos os judeus que estão aqui à minha volta. E quando ele foi à região lá para lá do norte, lá Tiro e Sidom, aquela mulher cananeia que veio atrás de Jesus, Jesus disse: oh mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Mas prestem atenção neste pormenor, irmãos. Nem este romano, nem esta mulher sirofenícia tinham nenhuma expectativa sobre o Messias. Não tinham expectativas.
Não estavam à espera de Messias nenhum. Não tinham criado nenhum quadro a respeito dele. E por vezes, irmãos, a expectativa errada, por falta de conhecimento ou de avaliação da palavra do Senhor, faz-nos falhar. Hoje em dia, nós cruzamos pelo caminho com pessoas que estiveram na igreja, hoje estão desiludidas, estão desanimadas, e a gente pergunta porquê. E a gente ouve as suas histórias e diz, mas espera aí, quando foi que o Senhor nos disse que nada de mal nos ia acontecer? Quando é que Ele nos prometeu que tudo sempre ia correr às mil maravilhas para nós? Quando é que Ele nos falou que nós não íamos ter que passar por nenhuma dificuldade, por nenhuma doença, por nenhum problema, por nenhuma luta dentro de casa, por nenhuma dificuldade financeira? Onde é que Ele está? Onde é que está isto escrito? Que nada, nenhuma dificuldade ou problema ia nos alcançar. Bem, na verdade não está, irmãos. O que a Bíblia diz e que o Senhor nos ensinou de forma clara é, olha, vocês estão no mundo e vocês não são do mundo. E por isso vocês vão passar por muitas tribulações. Mas Ele também disse, não desanimem. Mesmo no meio da tribulação eu vou estar com vocês. Eu venci o mundo e vocês também hão de vencer. Em todos estes casos, irmãos, a mágoa, a expectativa errada, fez com que as dúvidas surgissem. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que me parece ser a resposta mais singela e verdadeira de um crente no meio das suas dúvidas. E está lá em Marcos capítulo 9, um bocadinho atrás de onde os irmãos estão. É uma história tão interessante e uma resposta tão curiosa, mas que nos fala a respeito da dúvida honesta. A Bíblia não nega que tínhamos dúvidas e até as aceita como parte da nossa vida, mas nos ensina a como reagir honestamente a elas. Em Marcos 9, verso 24, nós encontramos a seguinte expressão, 9, 24. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Que quadro, irmãos! E com este nós podemos nos identificar. Este pai tinha passado por todas as fases da dúvida. Primeiro, a dúvida daquela incredulidade de que aquele tipo de problema tivesse vindo à sua família. Porquê a minha família? Porquê o meu filho? Porquê é que bem connosco isto foi acontecer? O que é que nós fizemos de errado? Depois, a dúvida da cronicidade, irmãos. O problema não ia embora e continuava e repetia. O demónio vinha, tomava conta do seu filho e o lançava de um lado para o outro. E sempre que eles achavam, agora vai acalmar, vinha outra vez. E às tantas eles já estavam cansados. A dúvida tinha-se tornado profunda, porque tantas e tantas vezes a sua vida tinha-se tornado um inferno. Então vem a dúvida da desilusão. Quando eles trazem o menino aos discípulos de Jesus, não são estes os discípulos de Cristo? Não têm eles capacidade, não receberam autoridade e poder da parte de Jesus, não fizeram já eles muitas maravilhas e os discípulos não puderam fazer nada. E quando Jesus chega, este homem está em dúvida. Ele quer crer, mas a sua fé é tão pequenina. E aqui eu digo aos irmãos, aqui eu consigo me relacionar. Já lhe aconteceu isto? Senhor, eu quero crer. Eu quero crer, Senhor, mas está difícil. Olha, a minha fé quase que precisa de microscópio. Mas diante desta circunstância, e quando Jesus pergunta, ele responde com total honestidade. Senhor, eu creio, Senhor. Mas a minha fé é muito pequena. Ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha fé pequenina. Meus irmãos, se nós pudéssemos contar a história dos discípulos de Jesus e pegássemos a vida deles e contássemos e fizéssemos um livro completo, eu acho que o nome, e esta ideia não é minha, irmãos, eu li, eu acho que o nome perfeitamente legítimo para nós colocarmos na capa seria a Associação dos Homens de Pequena Fé. A Associação dos Homens de Pequena Fé. Ele quer crer e ele pede
a misericórdia do Senhor. O homem humildemente reconhece que ele não tem uma fé forte, inabalável, que ele não está totalmente e absolutamente seguro e sem dúvida nenhuma. Ele reconhece a sua fraqueza, mas ele confia no amor de Deus. Ele diz: Senhor, eu quero crer, Senhor, ajuda, porque a minha fé é pequenina, eu preciso de um empurrão. E o maravilhoso desta história, irmãos, é que a Bíblia nos diz que Jesus curou o menino, curou o seu filho e o restabeleceu de forma plena. O crente honesto, irmãos, terá que reconhecer que tem momentos de dúvida. São humanas, são quase impossíveis de evitar. E por vezes nós vamos sentir que a nossa fé não está à altura das circunstâncias. E então nós nos lembramos: o amor de Deus não muda. Não muda. Nada muda o amor que o Senhor tem por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: nada pode nos separar do amor de Deus. E ele chega mesmo a dizer: nem a morte, nem a vida, nem nenhum tipo de coisa que exista. Nós podemos não sentir, mas nada disso nos separa do amor de Deus. E nós nos lembramos, irmãos, que o poder de Deus não se altera. Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje e Ele é o mesmo Deus eternamente. Ele fez no passado, pode fazer hoje. Fez na vida de um dos outros filhos que ele tem, pode fazer na nossa. Porque Deus não tem filhos favoritos e não tem filhos únicos. Ele não faz acepção de pessoa. Nós nos lembramos, irmãos, que a sua sabedoria sabe o melhor. E que nem sempre aquilo que nós clamamos e pedimos muito ao Senhor é realmente o que é melhor para nós. A sua sabedoria é superior. E o crente verdadeiro, mesmo no meio da dificuldade, tem que reconhecer: Senhor, eu gostaria, eu acho que seria bom, mas tu sabes mais do que eu. E eu reconheço. E nós nos lembramos, irmãos, que a sua soberania controla e providencia. E por isso, nós podemos entregar o nosso coração com sinceridade, abrir a nossa alma e orar com compaixão. Eu creio, Senhor. Eu creio. Ajuda a minha pequenina fé. Talvez o irmão esteja a precisar disto hoje. Talvez a irmã esteja a precisar disto hoje. Talvez haja dúvida. E talvez, olhando, a sua fé pareça pequena. Mas vamos entregar ao Senhor. Vamos entregar a Ele. A Bíblia sistematicamente nos diz que aquilo que nós pomos na mão do Senhor, Ele multiplica. Vamos confiar que Ele vai multiplicar. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nós reconhecemos diante de Ti nesta hora que o Teu amor é infinito e que nada daquilo que nos rodeia pode servir para medida, mas a medida é a cruz e esta não muda, Pai. E nós Te louvamos, Senhor, nesta hora porque nós reconhecemos que o Teu poder também é infinito e todas as coisas estão acessíveis a Ti. Para Ti não há impossíveis, de acordo com a Tua santa e perfeita sabedoria. Tu fazes aquilo que é melhor. Mas, ó Pai, também queremos reconhecer diante de Ti que existem dúvidas, que há momentos difíceis, que há horas complicadas. Mas nós queremos crer, Pai. Não queremos deixar que as dúvidas tomem conta do nosso coração. E confiados neste amor extraordinário que Tu mostraste para nós em Jesus na cruz, nós queremos Te pedir nesta hora, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos momentos de dificuldade. Fortalece-nos, Pai, quando as dúvidas querem nos toldar o entendimento. Traz-nos a Tua paz, na hora que a incredulidade quer entrar rastejando no nosso coração. Ó Senhor, queremos crer. Ajuda a nossa pequenina fé. Nós entregamos isto nas Tuas mãos, confiados na Tua promessa. Em nome de Jesus. Amém.